irmãos podem abrir comigo lá em Joel 1, do 1 ao 5. Ai, meu Deus. Irmão, vai com calma, né, irmão? Pera, irmão. Se for para a honra e glória do Senhor, né? Quem sabe? Eu vou ler aqui, porque a minha talvez pode estar um pouquinho diferente da de vocês. Então, vou ler daqui. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciões. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ah, não, esse daí pode tirar, é só até o 4, então, porque o meu está diferente, o meu vai até o 5. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que eu venha, como diz a canção, desaparecer aqui, Pai. Que o Senhor cresça, que eu desapareça, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém? A palavra de hoje, eu quero começar, eu sempre gosto de começar com os testemunhos de experiências que eu tenho com o Senhor através para trazer a palavra. Hoje eu quero honrar minha irmã, né, a Suelen, que tantas vezes ela sempre falou que queria a gente na igreja, passou por tantas situações com a gente. E hoje é a primeira vez que ela está aqui para escutar uma palavra minha. Minha não, né, do Senhor, porque foi totalmente através do Senhor. Essa semana eu já sabia que eu ia, né, pregação em janeiro, aí mudou a data, e aí foi para fevereiro. O Felipe perguntou se eu podia fazer a palavra, e eu falei, irmão, sempre aquela historinha, né? Aí essa palavra de hoje fala principalmente comigo em primeiro lugar, né, porque Deus ministra a primeira palavra em mim. E aí a Sirlene mandou mensagem na terça-feira, falou, irmã, você está preparada para a palavra? O Felipe só quer que eu confirme. Eu falei, irmã, eu estou aqui, eu quero a palavra, mas eu não tenho nada ainda não. Falei, estou em oração. Aí naquela noite o Senhor me acordou às 3h32 da manhã. Eu marquei no relógio e escrevi aqui na minha oração. Ele me acordou às 3h32 da manhã e Deus fala muito comigo através de canções. Eu me converti através de um louvor, né, porque eu já ia na igreja há tanto tempo, mas uma experiência que eu tive com Deus de falar, não, eu quero me batizar, eu quero criar minha filha, né, diante do Senhor, foi através de um louvor. Então Deus fala sempre muito comigo. Eu já mandei mensagens para pessoas assim que eu nem tinha muita intimidade, falando, Deus mandou eu falar isso com você através de uma música. Então se eu mandar uma música para você, pode ter certeza que não é minha, é Deus falando com você em alguma situação da sua vida. E aí nessa manhã, né, nesse dia, na terça-feira, eu acordei e o Senhor colocou a música, né, aquela música, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. E no final fala, aviva-nos. Então eu dei o tema, eu passei o resto da semana, né, tipo, pensando, vamos falar o quê? Clamar ao Senhor, mas a palavra hoje de manhã, às 5 da manhã, Deus me deu que é aviva-nos. Ele quer falar conosco nessa manhã, para a gente avivar a nossa fé, para a gente avivar o que a gente está vivendo aqui todo domingo, que a gente não está vindo aqui só para sentar, né? A gente está vindo aqui para escutar, e Ele quer que a gente, além de escutar, a gente também pratique o que a gente ouve. Então, e aí, contando, né, uma dessas histórias de acordar à noite e Deus falar com a música, eu escrevi aqui que teve uma vez que eu comentei até com a Giovânia na casa dela, que eu tinha ido dormir, aí quando Deus acorda, você sabe os horários de oração, eu acordei umas 3 horas da manhã e aí aquele soninho, você querendo voltar a dormir. Aí Deus falou, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então, aí eu levantei e pedi perdão e fui orar, né? Então, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então, se a gente está aqui, a gente é parte do Senhor, a gente tem que estar fazendo a obra dele também. Então, o que eu tenho para falar, aí eu perguntei para o Senhor, né? Porque daí eu vi no calendário que era um culto de família. E eu já tinha uma palavra desde novembro, que o Felipe, uma hora eu conto o testemunho dessa outra palavra. Mas aí eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, é uma palavra de família. O que o Senhor quer falar com essa palavra de Joel para as famílias, né? O que o Senhor quer trazer para cada família aqui? E aí o Senhor me falou claramente, o que eu quero falar é individual.
no coração de cada um, mas em família. E aí eu entendi que é para cada um, sim, para os nossos corações, né? Mas que Ele quer falar com nós como igreja, que Ele quer falar com nós como família, que a gente é uma família, né? Reunida no Senhor. Vocês são a minha família aqui na Flórida, né? Eu creio que cada vez mais Deus tem unido a gente como família, como igreja. Então, Deus quer que você reflita nessa manhã, que Deus está te chamando como família para ser avivado, para ser relembrado, para ser usado e para levar o evangelho dele, amém? Então, aí eu escrevi aqui, os dias do Senhor estão próximos, e Ele não quer só que a gente estejamos aqui sentados esperando esse dia. Ele quer que a gente se levante, que a gente seja a palavra dele para o nosso próximo. Ele quer que pessoas olhem para mim e olhem para você e vejam a face dele em nós. Então, eu creio que por isso a gente tem tido tanto, né, estudo, a gente tem feito as nossas células, a gente tem buscado, porque através da nossa vida outras pessoas podem ser alcançadas, né? E então, eu coloquei, né, a gente precisa estar sempre no processo de busca, de conhecimento da palavra. A gente precisa fazer mais. Não só, eu não estou falando só aqui, tipo, para você vir aqui, né, e dar uma palavra, se às vezes Deus não tocou no seu coração de falar. Eu, na verdade, Deus toca mais no do Felipe do que no meu. No meu, ele dá umas chibatadas de vez em quando, né, porque a gente sempre tem aquele temor. Porque para mim é muito mais fácil de ir ali falar com as crianças, de sentar aqui e falar horas com vocês. Mas para falar da palavra de Deus, a gente tem o temor, né? Então, para mim, estar aqui é sair da minha zona de conforto. É estar servindo totalmente a Deus e o que Deus quer para a minha vida. E aí, eu lendo Joel, me veio à mente, né? Quem imaginaria que a gente passaria por uma pandemia? Né, ali na história, teve a história dos gafanhotos, né? E eu falo para vocês ler a passagem toda, então tá lá gafanhotos, mas ali fala que Deus ama o seu povo e Ele quis fazer pelo seu povo. Então eu sei que você pode virar para mim e falar: ai, Priscila, já passou 4 anos. Sim, hoje é fácil a gente virar e falar: passou 4 anos, né? 4 anos de pandemia. Eu até fiz as contas, falei: nossa, 2020 já passou 4 anos. Então a gente até hoje está falando, mas quem diria? Eu já vivi isso, de falar, quem diria que a gente passaria por isso, para você contar para os seus filhos. Mas há 4 anos atrás, o que você passou? O que Deus fez na sua vida para você hoje estar aqui e falar do que Deus fez na sua vida, né? Então, você pode testemunhar dos bons feitos de Deus na sua vida. E por que eu estou falando de pandemia? Porque Deus quer que a gente testemunhe para os nossos filhos, para a nossa família. Não especificamente pandemia. E isso é só um exemplo porque todos nós passamos por isso juntos, né? Todo mundo viveu isso, que está aqui viveu isso. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma dificuldade, pode ser alguma coisa do seu passado, pode ser um testemunho de infância, uma superação. Se você está aqui, você hoje está vivo, você tem um testemunho. Você tem algo para testemunhar e para ser grato a Deus, né? Para a gente estar vivo, para a gente ter saúde. Então eu quero, nessa manhã, deixar algumas instruções que Deus tocou no meu coração para falar com vocês nessa manhã através do texto de Joel. A gente ainda vai continuar lá em Joel e eu falo, né? Pode ler o texto todo porque Deus falou comigo e eu creio que Ele quer falar com todos nós essa manhã. Em primeiro lugar, que a gente clame ao Senhor. Pode colocar lá Joel 1, 19 e 20. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens do deserto e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo anseiam por ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens do deserto. Então, aqui nessa passagem eu coloquei, só nesse pedacinho aí a gente viu que até os animais
pediram socorro a Deus, né? Aqui na minha versão, tá, os animais pediram socorro. Então, aqui eu coloquei, só nesse pedacinho a gente viu que até os animais pediram socorro a Deus. A quem você está clamando nas suas dificuldades? Com quem você está se aconselhando nas suas tomadas de decisões? Né? Então, é bem forte, Deus falou comigo. Então, vira para o seu irmão aí e dá um conselho para ele, fala, clame ao Senhor. Né? Só Ele pode fazer na nossa vida, amém? A segunda instrução, lá em Joel 2, 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrependa-se e não envia a desgraça. Eu quero ler o meu aqui. O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinais de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, é paciente, muito amoroso e está pronto para mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, vocês poderão apresentar ao Senhor ofertas e alimentos e vinhos. Então, Ele quer dizer para mim e para você, nessa manhã, família, que é tempo de voltar com todo o coração. Arrependimento, Ele te ama e Ele quer cumprir as bênçãos dele na sua vida, amém? Para de procurar o outro que não entende a sua dor, que não viveu o seu processo e que não quer que você vença. Clame ao Senhor. Nem todo mundo que está do seu lado quer a sua felicidade. Nem todo mundo que está do seu lado quer viver o que você vive. E todas as vezes que o Senhor tem preparado para a sua vida é porque você é merecedor. Você busca. Então, que Deus fale no seu íntimo hoje, porque Ele falou claramente com a palavra para cada um. Então, cada um vai entender na área que você está buscando uma resposta. Amém? E lembre-se de voltar e agradecer, né? Dar oferta, tá, fala lá, dar oferta e para testemunhar dos bons feitos de Deus, o que Deus tem feito na sua vida. Terceiro, estejam prontos para a batalha. Lá em Joel 3, 9 e 10. Eu vou ler ali, dependendo da versão eu leio mesmo. Não sei. Acho que é NB. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Amém. Aqui no meu diga que os fracos digam que eu sou valente. Então é a mesma coisa, foi a mesma palavra, só mudou essa palavra. Então, olhe para o seu irmão e diz, somos valentes, bora para a batalha? Porque a gente entende, né, que a nossa vida cristã não é fácil. Igual eu acabei de falar, simples coisas, né, que a gente vai vendo que vai só levantando o level da coisa, né? Vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas Deus está conosco em todo momento, né? Então, todos os dias enfrentamos batalhas, lutas diárias, não é verdade? Mas na palavra, Deus promete que em todas elas Ele estaria conosco, amém? Que possamos, como igreja, estar unidos como família em oração, na busca, na alegria, na tristeza, nas dificuldades. E que você testemunhe
as coisas, os bons feitos que Deus tem feito na sua vida e na sua família, amém? Quarto e último, a última instrução que Deus dá aqui para mim é que você testemunhe. E aí, quando eu estava escrevendo, me veio aquela canção, né, em inglês, Praise, que todo mundo está cantando aí, né? Todo mundo canta. E tem uma parte dela que fala, I won't be quiet, my God is alive, how can I keep it inside? Então, Deus está falando para você não se calar, né? Porque o meu Deus está falando, eu não vou me calar, o meu Deus está vivo. Como eu posso guardar isso, né? Então, tipo, quando você canta isso, você fala, eu não vou me calar. Por quê? Porque Deus já tem feito na sua vida. Então, por que você vai guardar isso para você com tantas pessoas precisando de escutar o seu testemunho? Precisando de escutar o que Deus fez na sua vida? Como que você quer que as pessoas cheguem a conhecer o Deus que você serve se você não conta o que Deus tem feito na sua vida? São mínimos detalhes, coisas pequenas que Deus fez, que você vê que foi a mão de Deus. Essa pregação hoje foi a mão de Deus. Por mim, eu não tenho nada para trazer. Eu vim de coração puro. Mas Deus fala para você que se você contar, Ele ainda tem muito mais bênçãos para fazer na sua vida. Então, que você não se cale, que você possa, o tempo todo, tá trazendo testemunhos do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Amém? Aí aqui, sejamos, nessa manhã, Ele quer falar para você que sejamos avivados. Nessa manhã, Ele quer que você traga lembranças de cuidados, de livramentos, de cura, que você não se cale, que você seja testemunho dos bons feitos do Senhor na sua vida, amém? Que você use as palavras, canções, células, a igreja, que você seja boca profética na terra, que você seja usado para abençoar o seu próximo, com cada palavra amiga, uma palavra necessária, um abraço. Lembra, 4 anos atrás, lá na pandemia, que você não podia abraçar? E hoje você pode. Hoje, 4 anos depois, a gente está aqui para contar e para dar um abraço no irmão, que a gente agora pode. De novo a gente pode. Então, Deus fez, né? A gente pode. Você pode testemunhar o que passamos e o que Ele fez e faz e ainda vai fazer. Que seja bênção do Senhor, que você seja bênção do Senhor nessa terra. E aí a experiência ainda não acabou, né? Da palavra de Deus. Quando eu acabei de ler, escrever tudo e que eu estava orando, depois que eu orei, eu entrei no Instagram e a irmã Karine tinha acabado de me mandar um ministério profético, assim, que vai nas ruas, né? Evangelismo, que faz as coisas. E lá, formando as palavras, eles escreviam, né? Ele nasceu, Ele morreu, Ele vive e Ele te chama. Sua felicidade não tem preço. Ela tem nome. Jesus. Então, que os outros saibam disso, principalmente através da sua vida. Amém? Então, que através dessa reflexão de hoje, dessa manhã, que você saia daqui avivado. Que você saia daqui sabendo que Deus tem feito e que Ele quer fazer muito mais por você, amém? Então, siga as instruções, né? Quem gosta de anotar, então, que você clame a Deus em todo o tempo, qualquer dificuldade, que você esteja sempre clamando ao Senhor, que você se renda de verdade a Ele, que Ele possa fazer na sua vida, de todo o coração, tudo que Ele quer fazer e tudo que Ele tem para você. Que você esteja pronto para as batalhas, porque a gente sabe que a vida cristã é igual ele confundir a gente com o Hulk, né? É uma batalha atrás da outra, mas em todas, com Jesus, nós somos mais que vencedores. E que você testemunhe de tudo que Deus fez, faz e fará na sua vida, amém? Porque Deus está com você. E aí lá em Salmos 100, do 1 ao 5, diz... Vamos ler lá. Cantem
louvemos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Então, que a gente possa usar, né, coisas. Eu uso louvores, né, que Deus fala comigo muito através. Eu até brinco que se meu carro falasse, ele falava igual a Alex: irmã, não canta. Irmã, não canta. Mas vocês vão me ver sempre ali no cantinho louvando. Nas caladas eu vou louvar, porque Deus tem feito na minha vida, amém? Então eu quero, nessa manhã, deixar vocês com essa reflexão de que Deus fez para mim. Eu tô aqui hoje para falar, porque no meio da pandemia eu não vivi nada na pandemia, pelo contrário, né? Então eu usei a pandemia como um exemplo de coisas que a gente viveu junto. Sim, eu sei que a maioria das pessoas passaram por coisas, mas eu trabalhei a pandemia toda e no meio da pandemia eu ainda troquei um trabalho de 13 anos. Foi uma incerteza, eu falar: meu Deus, 13 anos eu vou sair desse trabalho? Mas eu não vivi, né? Eu vivi aquela coisa de gente não poder estar junto como pessoa, não poder abraçar. Eu adoro abraçar, então eu vivi esse tipo de crise. Mas tem outras coisas que eu vivi na minha vida que Deus fez e hoje eu estou aqui para falar que Deus fez, Deus faz e Ele vai fazer. Então pode ser que você até desde antes da pandemia ou com situação da pandemia ou situações da sua infância, que você ainda está guardando isso no seu coração. Então que Deus te cure nessa manhã, que Deus te limpe nessa manhã, que você possa ser palavra, que você possa trazer testemunho para os seus filhos, que você possa viver na sua casa coisas que Deus tem prometido para você no secreto, né? Porque quando a gente busca, Deus fala conosco. Então a gente sabe ainda muito o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer e a gente também tem que continuar fazendo na vida do próximo, né? A gente tem que continuar falando com o próximo o que Ele está fazendo. Outras pessoas que não conhecem Jesus vai ser alcançado através da sua vida, porque eles vão saber o que você está vivendo, quem é esse Jesus que você serve, né? Então que nessa manhã eu deixo essa reflexão, que vocês vivam tudo que Deus tem para vocês, que eu estou buscando e Deus tem feito, amém? Glória a Deus, para honra e glória a Deus. Amém? Está bem? Eu tô bem. Tirando o nariz entupido, a gripe e a garganta, tá tudo bem. Glória a Deus. Fala pro seu irmão assim, ó, fala assim. Fala aí com voz de profeta. Olha pra pessoa do teu lado, vê se tem cara de profeta. Aí você vai falar com voz de profeta. Você vai falar assim, ó: é hora de despertar. Fala aí, ó. É hora de despertar do sono. Vamos traduzir para a nova linguagem dos dias de hoje. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim: acorda! Acorda! Está na hora de despertar do sono. Pri estava falando aqui, em Efésios 5, versículo 14. Essa carta aos Efésios aqui, Paulo vai falar sobre não se deixar enganar com a idolatria, não fazer o que os ímpios fazem, né? E aí ele fala: porque no passado nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, como filhos do Deus vivo, né? E aí no versículo 14 ele diz assim, ó: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Na nova tradução da linguagem de hoje, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Fala mais uma vez para a pessoa do teu lado, fala assim: acorda. E aí no versículo 15, na NAA, Nova Almeida atualizada, diz assim, ó: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estava falando sobre viver, né? Viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, ó, tenha cuidado com tudo que você vive.
E vivam não como tolos, mas como sábios. Aí você vai olhar mais uma vez para a pessoa do teu lado e vai falar para ele assim, fala, não seja tolo, seja sábio. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, aproveita bem o tempo. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de quem? De Deus, do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher de quem? Do Espírito Santo. Fala para o seu irmão mais uma vez, fala assim, seja cheio do Espírito Santo. Fica de pé no teu lugar. E aí ele continua assim, ó, versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então como é que você deve viver cheio do Espírito Santo? Você deve viver falando com salmos uns aos outros, hinos, cânticos e louvando com o teu coração ao Senhor. Então você quer ser avivado, cheio do Espírito Santo, você está no lugar certo, no dia certo, na hora certa. De Deus essa palavra, Pri. Você está no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Você quer ser avivado pelo Espírito Santo? Começa a viver como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você sabe me dizer quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Gálatas 5:22, bota aí pra gente. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, minha pergunta para você é, você está cheio de amor? Mansidão? Tu é bom? Benignidade, domínio próprio. Domínio próprio é difícil, né, Glei? Não é? Domínio próprio é difícil, né, Josimar? De vez em quando dá vontade de matar alguém, não dá? Mas aí você lembra que é crente, cheio do Espírito Santo, avivado.